Saudações a todos os internautas, saudações a todos que acompanham agora o nosso programa Mulher Sem Tabus. Como sabem, todas as quintas-feiras nós estamos presentes para informar a todos aqueles que nos queiram ouvir e também acompanhar esse programa especificamente feito para as mulheres. Hoje convidamos a estar aqui na nossa companhia uma senhora que também é muito conhecida na província do Namibe, em particular em Moçambique. É a jornalista Carla Prudente. Tia Carla, bom dia. Bom dia, um prazer poder estar convosco e acho que eu não sou conhecida a nível de Moçambique. Se calhar aqui estou mais oculta e aceitei o convite particularmente para incentivar esse projeto que é jovem, para de alguma forma estimular a vossa boa vontade, que eu já estive nessa fase em que vocês estão. Então, independentemente de procurar ter uma agenda mais restrita, acedi ao convite e espero que possamos fazer um bom trabalho. Muito obrigada. Palavras sábias de uma senhora que também é sábia. O tema de hoje é a ausência do IVA na cesta básica. Será que, de alguma maneira, a ausência do IVA fará com que os preços da cesta básica baixem? O IVA, sabemos que foi recentemente apresentado para os angolanos, porque poucos tinham conhecimento da existência do IVA. Agora que nós já temos um bocadinho mais do conhecimento do IVA, o presidente anunciou recentemente que poderá ser eliminado da cesta básica. Será que terá alguma influência? Baixará os preços na cesta básica? O que é que acha desta situação da ausência do IVA na cesta básica? Na verdade, o IVA foi introduzido na nossa realidade num passado muito longínquo e eu tenho estado a me abster desta abordagem porque eu tenho uma visão muito própria a propósito. Eu entendo que qualquer revisão de pressupostos econômicos, que nesse caso dos impostos, que é o caso do IVA, deve ser antecedido de um diagnóstico, de um estudo prévio sobre a realidade das pessoas, sobre a realidade econômica aos mais diferentes níveis e às mais diferentes sensibilidades, às mais diferentes camadas da sociedade. Eu, embora não de forma muito acutilante, porque por fazer opinião, eu pondero as minhas posições a certa medida, mas eu me opus, embora não de forma muito acutilante, à introdução do IVA, porque entendi desde o princípio que não tinha obedecido a um estudo socioeconômico que o tornasse viável. Ou seja, o IVA surgiu pouco antes da propagação do coronavírus, de se tornar público e se tornar esse desafio global para a economia em si, mas que a introdução do IVA na nossa realidade também já ocorreu numa fase em que nós já conhecíamos tantos outros desafios. A Angola tem problemas como a crise econômica mundial, ditada pela baixa do preço do petróleo. A Angola não chove regularmente há mais de 2 anos, pelo que está a somar dificuldades no ramo econômico e a introdução do IVA, e depois estamos a conhecer também algumas restrições no mercado econômico angolano e a própria nova governação, e digo nova, porque nós tivemos no consulado do presidente José Eduardo Santos e depois entramos para o consulado do presidente João Lourenço, com uma dinâmica econômica marcada por reformas a vários níveis. E então, como é a questão do combate à corrupção, a restituição dos capitais, tudo isso mexe com a balança econômica nacional. E pronto, a introdução do IVA também surge efetivamente neste período e não houve, penso que um estudo prévio aturado que nos permitisse um diagnóstico que nos garantisse segurança de como a sua introdução seria eficaz. A questão que me coloca é efetivamente a sua retirada do nosso contexto. Eu ainda não tenho certeza se o retiraram ou atenuaram, ou pelo menos baixaram os impostos, porque os impostos não podem deixar de existir, porque senão o Estado acaba, o Estado vive de impostos.
Bom, talvez particularmente para o IVA, não sei se o retiraram completamente ou atenuaram, mas era previsível e vozes se levantaram. Eu não me levantei de forma muito acutilante, fiz algumas coisas subjetivas enquanto alguém que faz opinião, mas houve vozes que se levantaram de forma acutilante a nível nacional. Falo, por exemplo, da doutora Filomena Oliveira, que desde o princípio, eu acho que é a voz marcante, que desde o princípio foi clara a dizer que não era uma medida sustentável. Vozes como do Dr. José Severino, que é um grande economista também do nosso mercado, que se levantaram advertindo, agora estou a recordar dessas duas vozes, mas poderá ter havido outras, que desde o princípio advertiram de como a forma, não porque não tenha que se cobrar imposto, e aqui não está em causa o nome, mas que a forma deveria ter em consideração uma série de fatores. Recentemente, eu ouvi, recentemente não, já há algum tempo, por acaso, na implementação do IVA mesmo, muitos comentaristas alegavam que o povo angolano não estava preparado para receber o IVA. E ainda assim foi implementado. Nós precisamos de marchar para frente e evoluir nas nossas medidas. Há um setor vital que não está a ser, penso que, aproveitado como deveria ser. Eu vou falar da necessidade de haver separação de poderes. A academia é uma área científica que, para além de formar, também está vocacionada a fazer estudos científicos da viabilidade dos projetos que o governo quer efetivar. Nós temos no país hoje várias universidades, temos universidades que concorrem para várias ciências, e nós temos em Angola uma faculdade de economia e faculdades que não sejam de economia que lecionam economia. Por um lado. Por outro lado, também vou referir a questão que já apontei há pouco, a forma como Angola é propensa a adotar medidas externas no seu contexto, sem um estudo prévio da sua efetivação. Então, aqui penso que importa dizer que as universidades podem ser melhor aproveitadas para evitar esses erros de concepção ou de interpretação. Por isso é que eu apontava para a necessidade de haver estudos aprofundados antes que as medidas se efetivem. Outro elemento que eu quero referir, que faz parte das minhas análises, algumas públicas e outras domésticas, é que Angola precisa de uma agenda, e durante os últimos 10 anos foram feitos vários estudos em vários fóruns, em várias conferências nacionais, e algumas delas realizadas no país, mas de caráter internacional. E digo internacional porque contaram com a participação de vários especialistas internacionais. Mas nós temos um desfazamento daquilo que é idealizado e aquilo que é praticado, por um lado. Por outro lado, eu falava da separação de poderes. O poder econômico, o poder político não pode se sobrepor aos demais poderes, sobretudo o poder econômico. É preciso que a economia, a justiça e outros setores vitais também sejam vistos numa perspectiva que não seja subjugada a interesses políticos, para que exerça a sua função. Por exemplo, eu falava da importância da academia concorrer para o estudo e diagnóstico de indicadores sociais, econômicos, enfim, multidisciplinares, para que haja uma previsão daquilo que se pretende. Depois é preciso que haja uma agenda nacional. Com base nesses estudos, os cientistas sociais, os analistas, vão sugerir ao governo
Esses estudos são remetidos aos governos, a quem governa, com as devidas tendências para dizer que esta ou aquela medida, feito o estudo diagnóstico, e aqui valorizar os métodos de pesquisa, de estudo, e por isso é que eu falava na minha introdução de envolver pessoas de vários níveis, de várias sensibilidades, de várias camadas, fazer um estudo generalizado. O que é que acha que está na base de não termos no nosso país a produção industrializada? Em termos da agricultura, nós produzimos, por exemplo, a província do Namibe é uma província abençoada, é um deserto abençoado que produz grandes quantidades de tomates e não só cereais também. O que é que está em falta para podermos industrializar essa produção? O Namibe não é só deserto, né? No Namibe, enquanto província, convergem várias realidades geofísicas, né? Eu costumo dizer, o Namibe é das províncias, se não a província do país, e eu estou à vontade para falar sobre isso porque eu percorro o país, se não a província do país onde tem um pouco de tudo que tem em outros lugares. Aqui tem deserto, tem mar, tem rios, tem um pouco de tudo que tem em outros lugares. Então, e também não é só deserto. Se nós considerarmos que, por exemplo, Dubai é deserto e nós temos rio, e Namibe tem um lençol freático, porque toda a água que cai, toda a chuva que cai a nível da província da Huila e outras províncias limítrofes, vem para cá e concentra-se na costa. O Namibe deve ser das províncias do sul de Angola com mais água. Então, a produção industrial que me coloca, eu penso que essa é uma vontade política, talvez agora não muito, mas nós já estivemos mais confortáveis para apostar na aquisição de fábricas e meios tecnológicos, industriais, para transformar quer a nossa agricultura, quer a nossa produção a vários níveis industrializada. Agora não estamos tão confortáveis quanto estávamos, mas eu espero que haja disponibilidade e haja boa vontade, sobretudo da parte de quem tem o poder de decidir, para que mudemos a nossa visão neste sentido, porque Angola tem... O problema de Angola são os seus filhos, não é? O país é como uma família no sentido lato. Enquanto que uns pensam que deveríamos superar e suplantar os problemas que temos, vencendo essas dificuldades, apostando na produção nacional industrializada, mas nós temos os nossos irmãos que ganham dinheiro com as importações, e então esses com certeza são aqueles que remam contra a boa vontade e a necessidade de nos tornarmos autónomos, de nos tornarmos um país industrializado. Muito obrigada, Tia Presidente, por ter aceito o nosso convite. Desta maneira, nós encerramos hoje, né, por agora, a nossa conversa com a Carla Prudente. Para quem não sabe, é jornalista da Rádio Nacional aqui na província do Namibe. Não só, desculpa, eu assumo mais como investigadora cultural. Eu não gosto de falar como jornalista, mas sim como investigadora cultural, porque enquanto jornalista eu estou sujeita a um regulamento, a uma pauta, mas eu sou livre enquanto fazedora de opinião a nível nacional, né? E estou confortável. Quero também aproveitar para saudar o vosso projeto, que é jovem, e encorajar-vos para que tudo começa por um primeiro passo. É um projeto modesto, mas eu quero crer que vai crescer, vai se desenvolver, e mais do que o crescimento material, vocês mesmo, enquanto profissionais, possam crescer, e naturalmente vai constar da vossa trajetória a forma como tiverem começado. E então é um prazer. Obrigada. Obrigada. Nós estamos a aceitar madrinha, ainda não temos madrinha para o programa, então pode começar já a pensar nesta possibilidade. Hoje ficamos por aqui mais uma vez. Beijos da Luísa Gomes. Já sabem que este programa é realizado e produzido aqui no Namibe Fala a Verdade, com o apoio da NID e também da OCISA. Nós nos despedimos com vontade de voltarmos nas próximas edições, se Deus quiser. Beijinhos.
Até a próxima!